Capítulo 3 Teorias Sistêmicas. Por volta da década de 30, a maior parte dos critérios de importância-chave do pensamento sistêmico tinha sido formulada pelos biólogos organísmicos, psicólogos da Gestalt e ecologistas. Em todos esses campos, a exploração de sistemas vivos, organismos, partes de organismos e comunidades de organismos levou os cientistas à mesma nova maneira de pensar em termos de conexidade, de relações e de contexto. Esse novo pensamento também foi apoiado pelas descobertas revolucionárias da física quântica nos domínios dos átomos e das partículas subatômicas. Critérios do pensamento sistêmico. Talvez seja conveniente, neste ponto, resumir as características-chave do pensamento sistêmico. O primeiro critério, e mais geral, é a mudança das partes para o todo. Os sistemas vivos são totalidades integradas cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores. Suas propriedades essenciais ou sistêmicas são propriedades do todo que nenhuma das partes possui. Elas surgem das relações da organização das partes, isso é, da configuração de relações ordenadas que é caracterizada dessa determinada classe de organismos ou sistemas. As propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado em elementos isolados. Outro critério-chave do pensamento sistêmico é sua capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para outro entre níveis sistêmicos. Ao longo de todo o mundo vivo encontramos sistemas aninhados dentro de outros sistemas e aplicando os mesmos conceitos a diferentes níveis sistêmicos, por exemplo, o conceito de estresse a um organismo, a uma cidade ou a uma economia, podemos muitas vezes obter importantes introvisões. Por outro lado, também temos de reconhecer que, em geral, diferentes níveis sistêmicos representam níveis de diferente complexidade. Em cada nível, os fenômenos observados exibem propriedades que não existem em níveis inferiores. As propriedades sistêmicas de um determinado nível são denominadas propriedades emergentes, uma vez que emergem nesse nível em particular. Na mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, a relação entre as partes e o todo foi invertida. A ciência cartesiana acreditava que em qualquer sistema complexo, o comportamento do todo podia ser analisado em termos das propriedades de suas partes. A ciência sistêmica mostra que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio da análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior. Desse modo, o pensamento sistêmico é pensamento contextual, e uma vez que explicar coisas, considerando seu contexto, significa explicá-las, considerando seu meio ambiente, também podemos dizer que todo pensamento sistêmico é pensamento ambientalista. Em última análise, como a física quântica mostrou de maneira tão dramática, não há partes, em absoluto. Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão, uma teia inseparável de relações. Portanto, a mudança das partes para o todo também pode ser vista como uma mudança de objetos para relações. Num certo sentido, isso é uma mudança figura-fundo. Na visão mecanicista, o mundo é uma coleção de objetos. Estes naturalmente interagem uns com os outros e, portanto, há relações entre eles, mas as relações são secundárias, como mostra esquematicamente a figura 3.1. Na visão sistêmica, compreendemos que os próprios objetos são redes de relações, embutidas em redes maiores. Para o pensador sistêmico, as relações são fundamentais. As fronteiras dos padrões discerníveis, objetos, são secundárias, como é representado mais uma vez de maneira muito simplificada na figura 3.1b. A percepção do mundo como rede de relações tornou-o pensar em termos de redes, expresso de maneira mais elegante em alemão como Vernetztes Denken. Outra característica-chave do pensamento sistêmico.
Esse pensamento de rede influenciou não apenas a nova visão da natureza, mas também a maneira como falamos a respeito do conhecimento científico. Durante milhares de anos, os cientistas e os filósofos ocidentais têm utilizado a metáfora do conhecimento como um edifício, junto com muitas outras metáforas arquitetônicas dela derivadas. Falamos em leis fundamentais, princípios fundamentais, blocos de construção básicos e coisas semelhantes, e afirmamos que o edifício da ciência deve ser construído sobre alicerces firmes. Todas as vezes em que cometeram revoluções científicas importantes, teve-se a sensação de que os fundamentos da ciência estavam apoiados em terreno movediço. Assim, Descartes escreveu em seu célebre discurso sobre o método: na medida em que as ciências tomam emprestado da filosofia seus princípios, ponderei que nada de sólido podia ser construído sobre tais fundamentos movediços. 300 anos depois, Heisenberg escreveu em Física e Filosofia que os fundamentos da física clássica, isso é, do próprio edifício de Descartes construíra, estavam se movendo. A reação violenta diante do recente desenvolvimento da física moderna só pode ser entendida quando se compreende que aqui os fundamentos da física começaram a se mover, e que esse movimento causou a sensação de que o solo seria retirado debaixo da ciência. Einstein, em sua autobiografia, descreveu seus sentimentos em termos muito semelhantes aos de Heisenberg. Foi como se o solo fosse puxado debaixo dos pés, sem nenhum fundamento firme à vista em lugar nenhum sobre o qual pudesse edificar. No novo pensamento sistêmico, a metáfora do conhecimento como um edifício está sendo substituída pela rede. Quando percebemos a realidade como rede de relações, nossas descrições também formam uma rede interconectada de concepções e modelos, na qual não há fundamentos. Para a maioria dos cientistas, essa visão do conhecimento como rede sem fundamentos firmes é extremamente perturbadora, e hoje de algum modo é aceita. Porém, à medida que a abordagem de rede se expande por toda a comunidade científica, a ideia do conhecimento como rede encontrará, sem dúvida, a aceitação crescente. A noção de conhecimento científico como rede de concepções e modelos, na qual nenhuma parte é mais fundamental que outras, foi formalizada em física por Geoffrey Thiele, em sua filosofia Bootstrap, na década de 70. A filosofia Bootstrap não apenas abandona a ideia de blocos de construção fundamentais da matéria, como também não aceita entidades fundamentais, quaisquer que sejam, nem constantes, nem leis, nem equações fundamentais. O universo material é visto como uma teia dinâmica de eventos interrelacionados. Nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia é fundamental. Todas elas resultam das propriedades das outras partes, e a consistência global de suas interrelações determina a estrutura de toda a teia. Quando essa abordagem é aplicada à ciência como um todo, ela implica o fato de que a física não pode mais ser vista como o nível mais fundamental da ciência. Uma vez que não há fundamentos na rede, os fenômenos descritos pela física não são mais fundamentais do que aqueles descritos, por exemplo, pela biologia ou pela psicologia. Eles pertencem a diferentes níveis sistêmicos, mas nenhum desses níveis é mais fundamental que outro. Outra implicação importante da visão da realidade como rede inseparável de relações refere-se à concepção tradicional de objetividade científica. No paradigma científico cartesiano, acredita-se que as descrições são objetivas, isso é, independentes do observador humano e do processo de conhecimento. O novo paradigma implica que a epistemologia, a compreensão do processo de conhecimento, precisa ser explicitamente incluída na descrição dos fenômenos naturais. Esse reconhecimento ingressou na ciência com Werner Heisenberg e está estreitamente relacionado com a visão da realidade física como uma teia de relações. Se imaginarmos a rede representada na figura 3.1b como muito mais intricada, talvez um tanto semelhante a um borrão de tinta num teste Rorschach,
poderemos finalmente entender que isolar um padrão nessa rede complexa, desenhando uma fronteira ao seu redor, e chamar esse padrão de objeto será um tanto arbitrário. De fato, é isso que acontece quando nos referimos a objetos em nosso meio ambiente. Por exemplo, quando vemos uma rede de relações entre folhas, ramos, galhos e tronco, chamamos isso de árvore. Ao desenhar a figura de uma árvore, a maioria de nós não fará raízes. No entanto, as raízes de uma árvore são, com frequência, tão notórias quanto as partes que vemos. Além disso, numa floresta, as raízes de todas as árvores estão interligadas e formam uma densa rede subterrânea na qual não há fronteiras precisas entre uma árvore e outra. Em resumo, o que chamamos de árvore depende de nossas percepções, depende, como dizemos em ciência, de nossos métodos de observação e medição. Nas palavras de Heisenberg, o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Desse modo, o pensamento sistêmico envolve uma mudança da ciência objetiva para a ciência epistêmica, para um arcabouço na qual a epistemologia, o método de questionamento, torna-se parte integral das teorias científicas. Os critérios do pensamento sistêmico descritos neste breve sumário são todos interdependentes. A natureza é vista como uma teia interconexa de relações, na qual a identificação de padrões específicos como sendo objetos depende do observador humano e do processo de conhecimento. Essa teia de relações é descrita por intermédio de uma rede correspondente de conceitos e modelos, todos igualmente importantes. Essa nova abordagem da ciência levanta de imediato uma importante questão: se tudo está conectado com tudo mais, como podemos esperar entender alguma coisa? Uma vez que todos os fenômenos naturais estão, em última análise, interconectados, para explicar qualquer um deles, precisamos entender todos os outros, o que é obviamente impossível. O que torna impossível converter a abordagem sistêmica numa ciência é a descoberta que há conhecimento aproximado. Essa introvisão é importância decisiva para toda a ciência moderna. O velho paradigma baseia-se na crença cartesiana, na certeza do conhecimento científico. No novo paradigma, é reconhecido que todas as concepções e teorias científicas são limitadas e aproximadas. A ciência nunca pode fornecer uma compreensão completa e definitiva. Isso pode ser facilmente ilustrado com um experimento simples, que é com frequência realizado em cursos elementares de física. A professora deixa cair um objeto a partir de uma certa altura, mostra a seus alunos com uma fórmula simples de física newtoniana como calcular o tempo que demora para o objeto alcançar o chão. Como acontece com a maior parte da física newtoniana, esse cálculo desprezará a resistência do ar e, portanto, não será completamente preciso. Na verdade, se o objeto que deixou cair tivesse sido uma pena de pássaro, o experimento não funcionaria em absoluto. A professora pode estar satisfeita com essa primeira aproximação ou pode querer dar um passo adiante e levar em consideração a resistência do ar, acrescentando a fórmula a um termo simples. O resultado, a segunda aproximação, será mais precisa, mas ainda não será completamente, pois a resistência do ar depende da temperatura e da pressão do ar. Se a professora for muito rigorosa, poderá deduzir uma fórmula muito mais complicada com a terceira aproximação, que levaria em consideração essas variáveis. No entanto, a resistência do ar depende não apenas da temperatura e pressão do ar, mas também da convecção do ar, isso é, da circulação em grande escala de partículas de ar pelo recinto. Os alunos podem observar que essa convecção do ar não é causada apenas por uma janela aberta, mas pelos seus próprios padrões de respiração. E a essa altura, a professora provavelmente interromperá esse processo de melhorar as aproximações em passos sucessivos. Esse exemplo simples mostra que a queda de um objeto está ligada de múltiplas maneiras com seu ambiente e, em última análise, com o restante do universo, independentemente de quantas conexões levamos em conta na nossa descrição científica, seremos sempre forçados a deixar outras de fora. Portanto, os cientistas nunca podem lidar com a verdade no sentido de uma correspondência precisa entre a descrição do fenômeno
e o fenômeno descrito. Na ciência, sempre lidamos com descrições limitadas e aproximadas da realidade. Isso pode parecer frustrante, mas para pensadores sistêmicos, o fato de que podemos obter um conhecimento aproximado a respeito de uma teia infinita de padrões interconexos é uma fonte de confiança e de força. Louis Pasteur disse isso de uma bela maneira. A ciência avança por meio de respostas provisórias até uma série de questões cada vez mais sutis que se aprofundam cada vez mais na essência dos fenômenos naturais. Pensamento processual. Todos os conceitos sistêmicos discutidos até agora podem ser vistos como diferentes aspectos de um grande fio de pensamento sistêmico, que podemos chamar de pensamento contextual. Há outro fio de igual importância que emergiu um pouco mais tarde na ciência no século XX. Esse segundo fio é o pensamento processual. No arcabouço mecanicista da ciência cartesiana, há estruturas fundamentais e, em seguida, há forças e mecanismos por meio dos quais elas interagem, dando assim origem a processos. Na ciência sistêmica, toda estrutura é vista como a manifestação de processos subjacentes. O pensamento sistêmico é sempre pensamento processual. No desenvolvimento do pensamento sistêmico durante a primeira metade do século, o aspecto processual foi enfatizado pela primeira vez pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy no final da década de 30 e foi posteriormente explorado na cibernética durante a década de 40. Quando os especialistas em cibernética fizeram dos laços ou ciclos de realimentação e de outros padrões dinâmicos um assunto básico de investigação científica, ecologistas começaram a estudar fluxos de matéria e energia através de ecossistemas. Por exemplo, o texto de Eugene Odum, Fundamentals of Ecology, que influenciou toda uma geração de ecologistas, representava os ecossistemas por fluxogramas simples. Naturalmente, assim como o pensamento contextual, o pensamento processual também teve seus precursores, até mesmo na antiguidade grega. De fato, no despontar da ciência ocidental, encontramos a célebre sentença de Heráclito. Tudo flui. Na década de 20, o matemático e filósofo inglês Alfred North Whitehead formulou uma filosofia fortemente orientada em termos de processo. Ao mesmo tempo, o fisiologista Walter Cannon lançou mão do princípio da constância do meio ambiente interno de um organismo de Claude Bernard e o aprimorou no conceito de homeostase, um mecanismo autorregulador que permite aos organismos manter-se num estado de equilíbrio dinâmico com seus variáveis flutuando entre limites de tolerância. Nesse meio tempo, estudos experimentais detalhados de células tornaram claro que o metabolismo de uma célula viva combina ordem e atividade de uma maneira que não pode ser descrita pela ciência mecanicista. Isso envolve milhares de reações químicas, todas elas ocorrendo simultaneamente para transformar os nutrientes das células, sintetizar suas estruturas básicas e eliminar seus produtos residuais. O metabolismo é uma atividade contínua, complexa e altamente organizada. A filosofia processual de Whitehead, a concepção de homeostase de Cannon e os trabalhos experimentais sobre metabolismo exerceram uma forte influência sobre Ludwig von Bertalanffy, levando-o a formular uma nova teoria sobre sistemas abertos. Posteriormente, na década de 40, Bertalanffy ampliou o seu arcabouço e tentou combinar vários conceitos do pensamento sistêmico e da biologia organísmica numa teoria formal dos sistemas vivos. Tectologia. Ludwig von Bertalanffy é comumente reconhecido como autor da primeira formulação de um arcabouço teórico abrangente, descrevendo os princípios de organização dos sistemas vivos. No entanto, entre 20 e 30 anos antes dele ter publicado os primeiros artigos sobre sua teoria geral dos sistemas, Alexander Bogdanov, um pesquisador médico, filósofo e economista russo, desenvolveu uma teoria sistêmica de igual sofisticação e alcance, a qual, infelizmente, ainda é em grande medida desconhecida fora da Rússia. Bogdanov deu à sua teoria o nome de tectologia, a partir da palavra grega tecton,
construtor, que pode ser traduzido como ciência das estruturas, o principal objetivo de Bogdanov era o de esclarecer e generalizar os princípios de organização de todas as estruturas vivas e não vivas. A tectologia deve esclarecer os modos de organização que se percebe existir na natureza e na atividade humana. Em seguida, deve generalizar e sistematizar esses modos. Posteriormente, deverá explicá-los, isto é, propor esquemas abstratos de suas tendências e leis. A tectologia lida com experiências organizacionais não deste ou daquele campo especializado, mas de todos esses campos conjuntamente. Em outras palavras, a tectologia abrange os assuntos de todas as outras ciências. A tectologia foi a primeira tentativa na história da ciência para chegar a uma formulação sistemática dos princípios de organização que operam em sistemas vivos e não vivos. Ela antecipou o arcabouço conceitual da teoria geral dos sistemas de Ludwig von Bernstein e também incluiu várias ideias importantes que foram formuladas 4 décadas mais tarde numa linguagem diferente, como princípios fundamentais da cibernética por Norbert Wiener e Ross Ashby. O objetivo de Bogdanov foi de formular a ciência universal da organização. Ele definiu forma organizacional como a totalidade de conexões entre elementos sistêmicos, que é praticamente idêntica à nossa definição contemporânea de padrão de organização. Utilizando os termos complexo e sistema de maneira intercambiável, para a desordem, qualquer sistema físico isolado ou fechado se encaminhará espontaneamente em direção a uma desordem sempre crescente. Para expressar essa direção na evolução dos sistemas físicos em forma matemática precisa, os físicos introduziram uma nova quantidade denominada entropia. De acordo com a segunda lei, a entropia de um sistema físico fechado continuará aumentando e, como essa evolução é acompanhada de desordem crescente, a entropia também pode ser considerada como uma medida de desordem. Com a concepção de entropia e a formulação da segunda lei, a termodinâmica introduziu a ideia de processos irreversíveis de uma seta do tempo na ciência. De acordo com a segunda lei, algumas energias mecânicas é sempre dissipada em forma de calor que não pode ser completamente recuperado. Desse modo, toda máquina do mundo está deixando de funcionar e finalmente acabará parando. Essa dura imagem da evolução cósmica estava em nítido contraste com o pensamento evolucionista entre os biólogos do século XIX, cujas observações lhes mostravam que o universo vivo evolui da desordem para a ordem, em direção a estados de complexidade sempre crescente. Desse modo, no final do século XIX, a mecânica newtoniana, a ciência das trajetórias eternas reversíveis, tinha sido suplementada por duas visões diametralmente opostas da mudança evolutiva, a de um mundo vivo desdobrando-se em direção à ordem e complexidade crescentes, e a de um motor que para de funcionar. Um mundo de desordem sempre crescente. Quem estava certo? Darwin ou Carnot? Ludwig von Bernstein não podia resolver esse dilema, mas deu o primeiro passo fundamental ao reconhecer que os organismos vivos são sistemas abertos que não podem ser descritos pela termodinâmica clássica. Ele chamou esses sistemas de abertos porque eles precisam se alimentar de um contínuo fluxo de matéria e de energia extraídas do seu meio ambiente para permanecer vivos. O organismo não é um sistema estático fechado ao mundo exterior e contendo sempre os componentes idênticos. É um sistema aberto, num estado quase estacionário, onde materiais ingressam continuamente vindos do meio ambiente exterior e nestes são deixados materiais provenientes do organismo. Diferentemente dos sistemas fechados que se estabelecem no estado de equilíbrio térmico, os sistemas abertos se mantêm afastados do equilíbrio, nesse estado estacionário caracterizado por fluxo e mudança contínuos. Bernstein adotou o termo alemão Fleischfleisch, equilíbrio fluente, para descrever esse estado de equilíbrio dinâmico. Ele reconheceu claramente que a termodinâmica clássica, que lida com sistemas fechados no território ou próximos dele, não é apropriada para descrever sistemas abertos em estados estacionários afastados do equilíbrio.
Em sistemas abertos, especulou Bertalanffy, a teoria entropia ou desordem pode decrescer, e a segunda lei da termodinâmica pode não se aplicar. Ele postulou que a ciência clássica teria de ser complementada por uma nova termodinâmica de sistemas abertos. No entanto, na década de 40, as técnicas matemáticas requeridas para essa expansão da termodinâmica não estavam disponíveis para Bertalanffy. A formulação da nova termodinâmica de sistemas abertos teve de esperar até a década de 70. Foi grande realização de Ilya Prigogine, que usou uma nova matemática para realizar a segunda lei, pensando radicalmente as visões científicas tradicionais de ordem e desordem e que o capacitou a resolver sem ambiguidade as duas visões contraditórias da evolução que se tinha no século XIX. Bertalanffy identificou corretamente as características do estado estacionário como sendo aquelas do processo do metabolismo, o que levou a postular a autorregulação como outra propriedade-chave dos sistemas abertos. Essa ideia foi aprimorada por Prigogine 30 anos depois por meio da autorregulação de estruturas dissipativas. A visão de Ludwig von Bertalanffy e de uma ciência geral da totalidade baseava-se na sua observação de que conceitos e princípios sistêmicos podem ser aplicados em muitos diferentes campos de estudo. O paralelismo de concepções gerais ou até mesmo de leis especiais em diferentes campos, explicou ele, é uma consequência do fato de que estas se referem a sistemas e que certos princípios gerais se aplicam a sistemas independentemente de sua natureza. Uma vez que os sistemas vivos abarcam uma faixa tão ampla de fenômenos envolvendo organismos individuais e suas partes, sistemas sociais e ecossistemas, Bertalanffy acredita que uma teoria geral dos sistemas oferecia um arcabouço conceitual geral para unificar várias disciplinas científicas que se tornaram isoladas e fragmentadas. A teoria geral dos sistemas deveria ser um meio importante para controlar e estimular a transferência de princípios de um campo para outro, e não será mais necessário duplicar ou triplicar a descoberta do mesmo princípio em diferentes campos isolados uns dos outros. Ao mesmo tempo, formulando critérios exatos, a teoria geral dos sistemas se protegerá contra analogias superficiais que são inúteis na ciência. Bertalanffy não viu a realização dessa visão, e uma teoria geral da totalidade do tipo que ele imaginava pode ser que nunca seja formulada. No entanto, durante as 2 décadas depois de sua morte, em 1972, uma concepção sistêmica de vida mente-consciência começou a emergir, transcendendo fronteiras disciplinares e, na verdade, sustentando a promessa de unificar vários campos de estudo que antes eram separados. Embora essa nova concepção de vida tenha suas raízes mais claramente expostas na cibernética do que na teoria geral dos sistemas, ela certamente deve muito às concepções e ao pensamento que Ludwig von Bertalanffy introduziu na ciência.